Fala, turma! Oi, pessoal! Arthur E Nicole. e hoje vamos contar para vocês uma lista dos 10 maiores erros que o imigrante comete ao chegar em Portugal. Exatamente. E fica até o final, porque o último pode até te fazer perder dinheiro. O primeiro erro, e o mais comum, é não se informar sobre as regras básicas do país que você está imigrando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não se informar, não pesquisar sobre a cultura do país, não pesquisar sobre coisas básicas como funciona o trânsito. E aí você fica aqui tomando buzinada, que a turma aqui não segura a mão na buzina não, viu? Então, são coisas básicas que você tem que fazer no teu planejamento, que é pesquisar bastante sobre o país, pesquisar sobre a cultura, sobre a alimentação. Tem alguma coisa a acrescentar, amor? Não, é basicamente isso. Você tá mudando de país, né? Você tem que se adaptar. Então, quanto mais regras sobre o país, quanto questões de como o país funciona no dia a dia, mais fácil vai ser você se adaptar. Então, para mim, essa regra é a básica, é o basicão. Realmente é a primeira regra de tudo. Exatamente. A segunda. Tô já filando aqui, já vim filar. Eu não lembro. A segunda é subestimar os custos iniciais. A gente sabe que, mesmo sendo planejado, vindo para cá com dinheiro, com planejamento, imprevistos podem acontecer. E você vai ter custos iniciais, seja para comprar um casaco porque o tempo esfriou, seja para alimentação, locomoção. Antes de você começar a ganhar dinheiro no seu processo migratório, você vai gastar. Então, não subestime essa questão dos custos iniciais. Exatamente. Assim, no nosso planejamento, a gente colocou uma margem que deu uma segurança e uma tranquilidade muito grande para a gente no início. Porque assim, a gente via que realmente tinha gente dizendo, eu cheguei em Portugal e um dia já estou com documento, no segundo dia já estava começando a trabalhar e tudo mais. Eu Pode não, acontecer. pode acontecer. Eu não vi ninguém que migrou recentemente, porque o pessoal se confunde, porque às vezes está consumindo conteúdo de quem chegou há 3, 4 anos, que era uma realidade totalmente diferente da de hoje, e antes podia acontecer isso com muita facilidade. Mas o que eu vejo Hoje é dos mais imigrantes que eu estou encontrando, que chegaram recentemente, a realidade não é mais essa. Pode acontecer, mas tu tem que vir preparado. O que é que tu tem que pensar? Você chegou, você tem todos os documentos, você só trabalha se tiver todos os documentos. Então você tem que ver isso. Qual é o tempo para esse teu documento ficar pronto? As coisas aqui em Portugal têm outro ritmo diferente do Brasil. Então as coisas demoram um pouco mais para saírem. Então a gente fez um planejamento de chegamos em Portugal, temos que nos manter com o nosso dinheiro em real de 30 dias. Então a gente tem 30 dias para conseguir o emprego. Após você conseguir o emprego, você só vai receber com mais 30 dias. Então, teu planejamento, tu tem que trazer uma grana para se alimentar, ter transporte, pagar teu arrendamento por 2 meses pelo menos. Exatamente. Isso é o básico do planejamento para não ter furo, não ter erro. Se der bom, perfeito, tu ficou com aquela reserva. Mas se der ruim, entendeu? É isso que eu tô falando, que eu falo tanto de planejamento. Exatamente. A terceira dica é não conhecer seus direitos básicos. Inclusive, eu gosto muito dessa dica, porque quando a gente está imigrando de país, a gente acha que não tem simplesmente direito a nada, a literalmente nada. Só que se você está imigrando para o país legal, com visto, seja de estudante, seja de procura de trabalho, com PB4 ou o seguro viagem, você vai ter direito a algumas coisas. Você tá legal no país. Se você sofreu um acidente, se acontecer alguma coisa, você vai ter direito à prestação de saúde, você vai ter direito a alguns benefícios se já estiver trabalhando da segurança social. Então é isso. Não é porque você mudou de país, você não é um cidadão original daquele país, que você não vai ter direito a nada. Você só deixa de ter direito a algo se você veio de forma ilegal, se você não tem documentação. Por isso que a gente bate
tanto nessa tecla. Hoje não vale mais a pena vir, principalmente para Portugal, sem nenhum tipo de visto, sem estar regularizado. Isso há 2, 3 anos, como o Arthur falou, poderia valer a pena, poderia dar Antes você certo. podia se regularizar quando chegava aqui. É. Hoje não pode E mais. hoje não pode, não adianta vir. Você vai passar perrengue, você vai perder seu dinheiro. E não vai conseguir E não trabalho. vai conseguir nada. E não vai conseguir Exatamente. Então é isso. Não é porque você está em outro país que você não tem direito ao básico. Você tem alguns direitos, sim. Então se informem. A gente começou a trabalhar agora, recentemente, né? Tem 2, 3 meses que a gente está trabalhando. 2 meses. E vai ter o recesso do fim de ano. Então eu e Nicole, a gente já vai ter férias. Porque a gente só aceitou trabalhar em um trabalho que tinha contrato de trabalho, né? Então, o nosso contrato de trabalho está registrado na Segurança Social, nosso contrato de arrendamento está registrado nas finanças. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente faz sempre linkando aos órgãos, para a gente realmente ser um cidadão, ter os nossos direitos daqui. Por exemplo, a gente vê muito as pessoas falando, mas o meu senhorio, né, que é o locador, pediu de volta a casa que eu estava morando, o apartamento que eu estava morando. No nosso caso, ele não pode fazer isso, porque a gente tem um contrato, esse contrato é registrado nas finanças, do mesmo jeito que a gente tem deveres a cumprir com ele, e ele tem alguns direitos em cima da gente, ele tem deveres e nós temos direitos em cima dele. Então, assim, é uma regra. Se você pesquisar, você vai saber que pode bastante coisa aqui em Portugal. Exatamente. E vamos para o próximo item, que é subestimar o clima. Quem está sofrendo aqui é ela. Quem está sofrendo é ela. Então, aqui em Portugal... Inclusive, valorizem esse vídeo, viu, que a gente tá gravando a céu aberto e eu estou aqui com minha mãozinha congelando. Se mexa menos por causa do microfone aí, viu? Para depois o áudio sair ruim. Então, aqui em Portugal as estações são bem definidas, né? São as características que a gente estudou lá no colégio, de verão, outono, inverno, que tem o mês que tem vento, o mês que tem clima assim, assado. Aqui realmente funciona. O clima funciona. O clima funciona, né? Que nem no Brasil, que é verão, verão e chuva, no inverno, chuva. Não tem nem inverno, é chuva, chuva. Verão, verão e chuva, chuva. Aqui funciona. E o inverno realmente pega. E os meses de vento realmente pegam. Ainda mais a gente que tá morando em Esposende, que é uma cidade que ela é margeada pelo rio e pelo mar. Então ela é uma cidade que praiana, venta, né? muito. Tem muito vento, porque não tem barreiras de prédios aqui. Eu confesso que eu subestimei um pouco o clima e eu sou uma pessoa que eu já sinto muito frio. Por exemplo, a gente veio do Nordeste do Brasil, né? Recife. Então, lá chovia, eu já tava assim, ó. Então, aqui é uma coisa que eu tô mais sofrendo, é realmente o frio. Então, assim, pesquise sobre o clima, não subestime, não vou levar um casaco, não vou ficar cobrar. Andando de Havaiana. Não vai, você não vai. Então, é isso, assim, se você vier, veja essa questão, junto uma graninha para comprar um casaco mais potente. Uma dica, né? Uma dica que eu vou dar. Eu estava conversando isso até com outro imigrante que tinha chegado e veio de São Paulo, que ainda tem um polo ali da 25, que tem peças de roupas bem mais baratas. Ele comprou um casaco para ele e para o filho dele, pequenininho, que foi super, super, super caro. E chegou aqui, não tinha utilidade, porque era realmente um casaco para muito frio, era um casaco para neve. Só se ele fosse para ali, para Serra da Estrela, ver a neve, que foi quando ele usou. Mas não compre aí no Brasil, porque o casaco é muito mais caro e os casacos aqui são diferentes. São bem diferentes. Tem questão da mobilidade, de tudo assim. Nas etiquetas geralmente explicam do que o casaco é feito, até que temperatura ele aquece. E como aqui é necessário ter o casaco, então tem muitos casacos muito bons e baratos. Eu comprei o meu na Primark. Impermeável. Esse daqui eu comprei agora, mais recente, já com um estilozinho. Papai, toma essa aqui, ó, esse estilo.
Comprei esse, que foi 25 euros. euros e me esquenta super bem, mas o melhor é um que tá praticamente em todos os conteúdos da gente, porque eu não tiro ele, E, é minha segunda e custou pele, 18 foi euros. 18 euros. Ele é impermeável, E vai até o esquenta. joelho, esquenta O meu muito. não vai até o joelho não, mas Maravilhoso. esquenta muito bom. O outro ponto é subestimar a burocracia. Quando a gente chega, a gente está querendo resolver nossa vida do dia para a noite, né? A gente imigrou, se planejou, fez tudo, tá com aquela ansiedade, precisa começar a trabalhar. Só que aqui tem seu tempo. Portugal tem seu ritmo, ela não vai se adaptar a você que chegou apressado. Então tenha calma, os processos aqui são muito burocráticos, as coisas aqui são mais devagar, são no seu tempo. Então, por isso que a gente bate muito na tecla. O que puder agilizar de documentação, às vezes, se tu parar para pensar, tu pagou uma pessoa, tu vai ter que pagar uma pessoa, claro, porque ninguém trabalha de graça, para ela agilizar alguns documentos para você que são possíveis agilizar ainda estando no Brasil. Então você pagou para essa pessoa fazer esse serviço para você. E tu chegou aqui com tudo isso pronto. Tu tem que pensar que se tu chegar aqui, não, eu vou que esses documentos são de graça, dá para eu fazer pessoalmente. Beleza, pode ser feito. Mas aí tu vai ter que se deparar com a burocracia daqui, que o caminho, tu não sabe qual é o caminho que se faz. Não é que nem no Brasil, tu pergunta cicraninho, fulaninho, e ele te diz como é que se faz. Aqui não. Ainda mais porque são várias cidades, são milhares de cidades. E cada uma tem, são milhares de cidades. A cidade, Portugal é um país pequeno e tem muitas cidadezinhas e cada uma tem sua forma de atender, tem o seu ritmo. Então, assim, se você for hoje em um lugar para resolver uma questão burocrática e for amanhã, talvez a informação que você tenha seja uma completamente diferente. Aqui eles não têm um padrão de atendimento para serviço público, de resposta. Às vezes querem atender, às vezes não querem. Então, assim, a Europa é realmente conhecida como um continente muito burocrático e Portugal ainda ganha um pouquinho. As coisas são respondidas por carta, tem que ser pessoalmente, então isso já vai consumir tempo e tempo aqui é dinheiro, porque se tu tá tirando tempo para ir resolver teu documento, tu não tem como estar trabalhando nesse tempo. Tu vai ter que gastar com transporte. Então, às vezes é melhor você gastar um pouco antes para poder poupar. Às vezes muita gente acha que esse papo é balela, É para vender vender serviço. serviço e Não não é, é. velho, não é. Assim, é algo que eu acho necessário. Eu acho que isso tem que estar no teu planejamento, esse custo com documentos. Tem que estar no teu planejamento. Tu imigrou e para você começar a sua vida nova, você precisa de documentos. Para você trabalhar, você precisa de documentos básicos. Então, eu e Nicole decidimos colocar no nosso orçamento um valor para agilizar nossos documentos. E a gente não chegar aqui e tá batendo cabeça. Eu conheço imigrante que está aqui que ainda não tem documento que eu já cheguei com ele. Não tem documentos básicos. Não recebe, trabalha sem contrato de trabalho, não tira uma folga, e tem medo, porque aí a partir do momento que você começou a trabalhar, você realmente fica com medo de sair para tentar outra coisa. E você não tem tempo de ir tentar outra, e de ir para outra entrevista, tentar outro emprego. Realmente você fica meio que preso àquele emprego. Exatamente. Né? E agora a sexta, que é você não está no Brasil e não vem achando que as coisas serão como é no Brasil. Você está fora, as coisas aqui são mais aceleradas, você precisa ganhar seu dinheiro. Certas coisas são mais aceleradas, certas coisas não. O dia a dia, assim, as pessoas, o trânsito, você for consumir algum serviço, as pessoas são mais aceleradas no trabalho. E outra, você realmente não está no Brasil. Aqui não existe o jeitinho brasileiro. Você não tem conhecimento. Eu conheço fulano que pode agilizar isso para mim. Eu conheço Beltrano que pode me dar isso. Você está sozinho. A imigração, ela é solitária. Ela é por isso que ela não é fácil. Ela é muito difícil. Você realmente precisa de coragem. A imigração, ela é um momento solitário para quem quer fazer isso.
e você realmente não está no Brasil. A cultura é diferente, o país é diferente, o clima é diferente, a comida é diferente. E pense nisso, assim, quanto mais você procurar coisas do Brasil, coisas mais nostálgico e saudoso você vai ficar. Você vai sofrer. Então, tente se adaptar Exatamente. Por ao lugar isso que você está. que o próximo item que a gente colocou é com relação à integração social. Não tentar a integração social. Eu vejo muita gente aqui que só se comunica com brasileiros, principalmente quem está em Lisboa, Braga e Porto, que é um ninho de brasileiros, né? Quem está mais nas cidades mais distantes acaba tendo uma experiência mais diferente, né? Porque você se encontra com menos brasileiros. Por exemplo, onde eu trabalho, eu sou o único brasileiro, então acaba que eu sou obrigado a conviver com o português. E o que eu achei muito bom, muito Isso. bom. Eu também tenho essa percepção. Eu acho muito legal você interagir com as pessoas locais, a gente. E até questão de interagir com o brasileiro que também já esteja integrado Sim, sim, temos àquela muitos amigos comunidade. brasileiros. A gente mora em uma cidade pequena, né? E a gente fez questão de conhecer uma igreja, porque tem pessoas que vão para a igreja. Vamos Você já assim, faz. eu vou comentar assim, porque eu fui sozinho, né? Nicole Eu no não dia estava fui. trabalhando, não pôde ir. E a gente inclusive vai hoje, né? Que hoje é o primeiro, vai ser o nosso primeiro dia de fato indo para essa igreja. O outro eu fui, era uma ação que foi bem legal, tinha a parte de doação de roupa pro Pô, frio, pro inverno, teve um café da manhã, eu cortei meu cabelo, foi bem legal. E bicho, eu me senti assim, a gente já tava com 2 ou 3 meses em Portugal, né? E eu me senti como se fosse em casa, sabe? O pessoal realmente acolheu você, é uma sensaçãozinha de paz no coração, sabe? De achei meu lugar aqui, né? Com essas pessoas, por isso que a gente inclusive vai hoje para a exatamente. igreja. E outra coisa, não tenha medo. A gente sabe que existe muito vídeo de pessoas e realmente pode existir casos, a gente não duvida. Não é porque não é nossa experiência que não existe. Realmente pode existir casos de pessoas que sofrem com preconceito, pessoas que não são acolhidas. Mas não tenha medo de conversar, de cativar um português. Eles não são esses monstros que odeiam os brasileiros, como é falado. A gente tem experiências muito Muito boas de positivo, vizinhos, muito positivo. de ir no mercado e fazer uma Amigos do trabalho. de ir num açougue que aqui se chama talho, amigos de trabalho. Ontem foi a confraternização lá do meu trabalho e eu peguei uma carona com uma colega portuguesa. Nisso ela já foi preocupada se a gente estava pagando caro no arrendamento, dizendo que conhece fulano, que conhece Beltrano, que pode ajudar. E se eu quiser pegar carona, porque ela mora também em Esposende e eu trabalho em outra cidade, com ela eu posso ir todos os dias. Então, assim, eles não são pessoas ruins, são pessoas boas. Mas o que é que eu percebo? A maioria dos imigrantes que falam muito mal dos portugueses, que não conseguem interagir, são pessoas que também não querem se adaptar a ele. Mas tu estás indo para o país dele, não é ele que tem que se adaptar a tu. É tu, de forma respeitosa sempre, que tem que se adaptar à cultura dele. Exatamente. O próximo é. Poxa, eu tinha visto e esqueci. Pular etapas. Pular etapas no planejamento da imigração. O que é que a gente quis dizer com isso? Eu vejo que muita gente se espelha muito nos influencers, nas pessoas que vêm na internet, que já estão aqui em Portugal. E quando chegam aqui acabam se frustrando, né? A gente fez um planejamento que tem fase 1, fase 2 e fase 3. E a fase 1 a gente sabia que ia viver isso aqui que a gente está É vivendo. hoje. E se a gente conseguir prosperar, iríamos avançar para a fase 2 do nosso planejamento. Então não tem como eu, que cheguei agora, querer ter a mesma vida que um imigrante que está aqui há 7, 8 anos tem. E outra coisa, e aproveite assim, quando você se empolgar e quer viver a vida daquele imigrante que está aqui há 5, 3 anos já, porque Portugal realmente teve uma mudança de uns 3 anos para cá. Quem está antes disso
o que é que eles fizeram quando chegar aqui. A gente conhece muita gente que hoje aqui em Portugal são literalmente cases de sucesso, que vivem super bem, que cresceram, mas eles dizem, quando eu cheguei eu já tive que dividir quarto com 8 pessoas de nacionalidade diferente, uma lavou, trocava a fralda de idoso, a outra montava móveis, enfim. Então, assim, é literalmente uma jornada, não pula etapas. Eu e Arthur, muita gente fala, vocês são influencers, isso. Mas a gente aqui, a gente é imigrante, a gente trabalha em fábrica, que apesar de a gente ser muito acolhido, ser um trabalho bom, não é um trabalho leve comparado ao trabalho que a gente tinha no Brasil. A gente paga 800 euros de arrendamento. Então, assim, isso são etapas. E a partir do momento que você vai crescendo, vai evoluindo, essas etapas também vão são sendo puladas. Então não adianta eu cheguei agora e querer alcançar o objetivo que eu botei na etapa 5. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho que encurte o tempo das nossas etapas, ótimo. Mas se não acontecer, você está ali no seu dia a dia, você está vivendo aquilo. Então é uma coisa que o Arthur bota no nosso planejamento já que você veio, coloque, além do planejamento, coloque as etapas, com um tempo determinado, do dia que eu chegar a 1 ano, eu quero alcançar, eu quero ter esse objetivo, eu quero ter isso. Com 2 anos de Portugal, eu já quero ter isso. Com 3, eu quero ter isso. Como a gente bate na tecla, não se frustre se não acontecer, porque imprevistos acontecem, e comemorem se acontecer de forma mais rápida, mas não pulem etapas. Exatamente. Então, isso é para gerir a tua expectativa sobre Portugal, né? Para fazer até você suportar esse desconforto maior que é o início. Tudo isso vai passar, se você tiver um pouquinho de paciência, vai passar. Você vai se estabilizar financeiramente, você vai poder fazer um curso profissionalizante, seja lá o que você tiver vontade, que tiver pensado em fazer. Então você tem que vir para cá com algum tipo de plano. Não adianta vir para cá para fazer o mesmo trabalho todo dia, não ter expectativa de crescimento. Então você tem que pensar nisso também, pensar mais à frente. Não só vem pensando só no agora, eu vou chegar, vou trabalhar 10 horas por dia, e é isso. E daqui a 6 meses tu vai cansar se tu não tiver nenhum plano. Exatamente. Tem objetivo. Não queira ser só mão de obra. Tem o objetivo de crescer. E por mais que as pessoas digam que não dá, Portugal dá sim para você crescer. Não ter um plano financeiro sólido é justamente isso que a gente fala tanto, né? Que é a questão de se planejar. Muita gente vem sem pensar nessas etapas, sem pensar custos com a roupa que você vai ter que vir. A gente colocou no nosso planejamento esse custo para a gente comprar roupas aqui para o frio, né? A gente chegou um pouquinho antes do inverno. Custos com equipamentos básicos para a nossa casa, então a gente colocou um orçamento para isso também. Custo com o nosso carro, custo com alimentação. Então tudo isso tem que estar no teu planejamento. Aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Se planejar para pelo menos trazer uma grana para se manter sozinho aqui, sem dinheiro nenhum. Contando com o dinheiro do Brasil por 60 dias, pelo menos, coisas assim. E você tem um planejamento financeiro realmente sólido. Qual é o seu objetivo? Trabalhar e viver aqui? Ótimo. Trabalhar e juntar dinheiro para enviar do Brasil? Ok. Porque assim, aqui pode acontecer o que acontece no Brasil. Você pode trabalhar para investir em alguma coisa, ter uma vida melhor, ou você também pode trabalhar só para sobreviver. Isso vai depender do seu planejamento financeiro. E é como a gente diz, quanto mais sólido for seu planejamento, seja para vir ou para se manter aqui, melhor é. A gente está com um amigo, inclusive, da gente aqui, que ele, infelizmente, sofreu um acidente de moto. Então, se ele não tiver nenhum planejamento financeiro, enfim, se acontecer alguma coisa que ele vai ser impedido de trabalhar, não vai ter um seguro, e aí a vida dele acabou, vai ter que voltar para o Brasil, vai viver como aqui? Então, assim, é o que a gente sempre bate na tecla. Tenham planejamentos financeiros sólidos, porque imprevistos sempre vão acontecer.
Exatamente. E vamos para O último, último ponto. que ele linka todos esses que a gente falou. Porque se vocês perceberam, um vai trazendo o outro. Então fica até uma regra, erros básicos, mas que são lógicos, né? Assim, se você fizer um, basicamente você não vai cometer o outro e assim sucessivamente. Que é não aproveitar as oportunidades de crescimento. Por quê? O que é que eu vejo? Muita gente está no trabalho e não quer fazer o algo mais. Não quer fazer algo mais porque faz, se eu fizer isso aqui a mais, eu vou receber na mesma. Eu vou receber na mesma. Só que, como eu tô ali, eu sei que não é um trabalho para minha vida inteira, mas eu sei que o meu chefe tem outro trabalho, tem outras empresas, então pode ser que ele veja eu desempenhando um papel, veja que eu tô tentando, não é querer reinventar a roda, chegando na empresa, dizendo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, mas devagarinho tu vai mostrando que também pensa, que não é só uma mão operária, né? Então tu vai mostrando que tem cabeça, que dá para se pensar em fazer de outra maneira, que talvez seja melhor. Enfim, são essas coisinhas que são oportunidades que vão aparecer para você aqui. Eu não posso nem falar muito porque as pessoas que eu trabalho me assistem, né? Então não vou ficar comentando. Expondo, né? Sobre essas coisas, mas se você se dedica, se dedica. E não só em questão de trabalho, em questão de fazer um curso, de estudar, de fazer um mestrado, um curso profissionalizante, em questão de aproveitar as próprias oportunidades que Portugal dá. Portugal abre muitas portas para o empreendedorismo, por exemplo. Então, assim, a gente descobriu, né? A gente nem sabia que vez ou outra abre licitações de espaços públicos onde você pode fazer eventos, se você der um lance. E uma colega brasileira que a gente conheceu, ela conseguiu fazer um pagode onde consegue levar a gente, levantar uma grana, enfim, tem possibilidades. Então não fique só limitado a ser uma mão de obra. É isso, né? Acho que o conteúdo foi bem abrangente aí pra vocês. E o sol resolveu aparecer aqui no finalzinho, velho. Chega, deu uma esquentadinha aqui na bochecha. Uma dica que eu recebi ontem. Vocês sabiam disso? Eu não sei se funciona, mas o meu amigo ontem, ele comentou que ele passa protetor solar para o frio, para a bochecha dele não ficar queimada. Ele tava com a bochecha queimada, bem vermelha ontem. Ele faz entrega também. Alô, Cleiton. E ele comentou, porra, bicho, tô com a bochecha toda vermelha. Aí eu fiz, é o frio, né? Aí ele fez, mas eu passo protetor solar. Protetor solar eu passo todos os dias, independente do frio e do calor. Mas eu acho que isso é bom se hidratar bem. O frio, ele resseca muito a pele, a boca. Então, se hidratem, comprem um bom hidratante, que aqui os precinhos, são maravilhosos. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Se tiver mais dicas ou dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal e dá o like. Valeu, segue a gente também nas outras redes sociais. Tamo junto, valeu!